Saravá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa primeira exposição, onde falaremos sobre o que é a Umbanda Crística. Antes de prosseguirmos, vamos alertar aos ouvintes que não estamos aqui falando em nome da Umbanda em si, coisa que atualmente ninguém pode fazer, a não ser o seu instituidor, o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. O máximo que pode acontecer, que também é o nosso caso, é vivenciar, estudar e divulgar a modalidade umbandista a qual está ligado. Afinal, o que existe são subgrupos dentro da Umbanda. Importante ressaltar que estamos divulgando uma doutrina calcada na razão e no bom senso, preconizada pela modalidade Umbanda Crística. Quando instituída formalmente a Umbanda Crística, foi somente para que todos possam se situar, pelo fato de existirem múltiplas formas de práticas umbandísticas por este país afora. Muitos praticam doutrinas e rituais que divergem grandemente com as linhas mestras fundamentadas pelo anunciador da Umbanda, o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Fazendo aqui, meus irmãos, uma breve citação ao que foi dito por José Álvares Pessoa, o Capitão Pessoa, um dos baluardes da Umbanda em 1942, o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas é o verdadeiro guia da Umbanda, o pastor das ovelhas de Emanjá, aquele com que todos os guias lá no alto combinam quando querem colaborar nos seus terreiros. Foi ele quem assumiu perante Oxalá o compromisso de expurgar a Umbanda do rito essencialmente africanista que se vinha sendo praticado desde as primeiras levas de escravos trazidos pelos portugueses. Percebam aqui que já naquela época havia a prática de cultos que dissociavam totalmente da Umbanda. Assim, consultamos os guias espirituais e recebemos autorização para instituir a Umbanda Crística, cuja fundação oficial se deu em 21 de setembro do ano de 2011. Este símbolo representa a Umbanda Crística, onde a fé é representada pela cruz, a esperança representada pela âncora e a caridade representada pelo coração. Revivendo e restaurando a escola doutrinária do Caboclo das Sete Encruzilhadas, juntamente com os ensinamentos crísticos, tudo calcado na razão e no bom senso, fundamentamos as bases, criando um estatuto direcionador e regulador de toda a temática doutrinária, seguindo as linhas mestras anunciadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, com os princípios, deveres e os interditivos necessários para que todos que estiverem dispostos a terem seus terreiros pautados nestas orientações tenham onde se modelar. Inclusive, toda obra literária que possibilita levar o conhecimento àqueles que desejam estudar e aplicar a Umbanda Crística está disponível gratuitamente através dos livros Coletânea Umbanda em nosso site www.umbanda.com.br.
Vamos versar sobre a Umbanda Crística, fundamentado e seguida pela nossa casa, Templo da Estrela Azul, Casa de Caridade Umbandista, fundado em 21 de setembro de 1937. Vamos entender o que é ser crístico, mas antes uma diferença: o amor cristão e o amor crístico. Segundo o Ramatiz, crístico é o termo sideral sinônimo de amor universal sem quaisquer peias religiosas, doutrinárias, sociais, convencionais ou racistas. É o amor divino ilimitado de Deus, que transborda incessantemente através dos homens, independente de quaisquer interesses e convicções pessoais. Já o cristão, no entanto, é o vocabulário consagrado na superfície do orbe e que define particularmente o homem seguidor de Jesus de Nazaré, isto é, adepto exclusivo do cristianismo. Os cristãos são homens que seguem os preceitos e ensinamentos de Jesus de Nazaré. Mas os crísticos são as almas universalistas e já integradas no metabolismo do amor divino. Para os crísticos, não existem barreiras religiosas, limites racistas ou separatividades doutrinárias. Porém, flui-lhes um amor constante e incondicional sob qualquer condição humana e diante de qualquer criatura, sadia ou delinquente. Em sua alma vibra tão somente o desejo ardente de servir, sem qualquer julgamento ou gratidão alheia. O crístico é um homem cujo dom excepcional de empatia o faz sentir em si mesmo a aventura e o ideal do próximo. O homem cristão, no entanto, pode ser católico, protestante, espírita, teosofista, umbandista ou esoterista, mas só o crístico é capaz de diluir-se na efusão ilimitada do amor, sem preferência religiosa ou particularização doutrinária. Para ele, as igrejas, os templos, as sinagogas, as mesquitas, as lojas, os centros espíritas, os terreiros de umbanda ou os círculos iniciáticos são apenas símbolos de um mesmo esforço louvável gerado por simpatias, gostos e entendimentos pessoais na direção do mesmo objetivo, que é Deus, no que é absolutamente isento de preconceitos e convenções religiosas. Vamos entender também o homem crístico, e para isso vamos fazer algumas elucidações. O homem crístico é como o sol, suavemente poderoso, poderosamente suave. É poderoso, mas não exibe poder. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Adora o que é sagrado, mas sem fanatismo. É amigo de servir, mas sem servilismo. Ama, sem importunar a ninguém. Vive alegre, com grande compostura. Sofre, mas sem amargura. Goza, sem profanidade. Ama a solidão, sem detestar a sociedade. É disciplinado, sem fazer disto um culto. Jejua, mas não desfigura o rosto para mostrar a vacuidade do estômago. Pratica abstinência de muitas coisas sem fazer disto uma lei ou uma mania. É um herói, mas ignora qualquer complexo de heroísmo. É virtuoso, mas não é vítima da obsessão de virtuosidade. Trabalha intensamente, com alegria e entusiasmo, mas renuncia serenamente, cada momento, aos frutos do seu trabalho. Assim é o homem que se tornou luz no mundo.
Umbanda é uma religião milenar em seus fundamentos, cósmica em seus preceitos, evolutiva em suas manifestações, crística em seus princípios, aspectos, finalidades, postulados e brasileira em sua origem. Explicaremos melhor. É milenar porque seus fundamentos são os mesmos que presidiam o reencontro com Deus desde o início da raça humana em nosso planeta. Cósmica porque seus fundamentos culminaram com a união preconizada pelo movimento umbandista dos 4 pilares do conhecimento humano, que são a filosofia, ciência, religião e arte. Evolutiva em suas manifestações, porque a Umbanda se manifesta em seu dia a dia, utilizando todos os recursos positivos existentes no ontem, no hoje e, com certeza, utilizará nos que vierem no amanhã. Crística, porque os seus aspectos, princípios, postulados e finalidades estão calcados nos ensinamentos dos mestres da luz, principalmente no Mestre Jesus, sendo a manifestação e a vivência do Evangelho Redentor, aceitando tudo que é bom e rejeitando tudo que é mal. Brasileira em suas origens, como prática religiosa, surgiu e se desenvolve no Brasil. Do catolicismo absorveu alguns sacramentos, a crença em Jesus, na Mãe Maria Santíssima, aos anjos e alguns santos. Do espiritismo, o estudo sistemático da codificação kardeciana. Dos cultos afros, absorveu a crença nos sagrados orixás e a temática de oferendas e despachos. Dos cultos indígenas, o uso sistemático das ervas, do tabaco e o respeito à terra e a tudo que ela possui. E, finalmente, do ocultismo e orientalismo, toda a gama de informações sobre o mundo oculto, mantras, pedras, incensos, concentração, meditação e etc. Tudo isto unido é Umbanda e traz uma compreensão maior do próprio homem, entendendo-se como ser espiritual habitante não apenas de uma cidade, país ou planeta, mas sim de todo o universo. O papel de cada um neste contexto cósmico é revelado pela Umbanda no conhecimento das causas e origens desse mesmo universo. Tudo isso é Umbanda, meus irmãos. Nós finalizamos aqui essa primeira exposição. Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz a todos.